estamos trazendo uma mensagem hoje para nossa reflexão, As Pedras Verdes, né? Esse livro aqui, ó, Entorno do Mestre, né? O Vinícius. E é muito interessante o título, né? As pessoas ficam perguntando, mas o que é as Pedras Verdes? E o Vinícius, como nós conhecemos, um grande trabalhador da seara espírita, né? Professor, ele tem vários livros onde ele também faz o comentário sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, Vinícius já desencarnado, né? É o nosso querido Pedro Camargo. E ele vem nos chamar aqui um alerta com relação às desilusões. Basicamente, a sua mensagem gira em torno dessa desilusão, né? Ou dessa ilusão que nós criamos em torno das coisas, em torno das situações. Nós nos iludimos muito. E a ilusão talvez maior que nós tenhamos seja esta, de querer com todo o ânimo, com todo o nosso esforço, viver as coisas do mundo, as coisas do César. Que são todas elas passageiras, são efêmeras. Elas podem nos ajudar, podem contribuir para o nosso crescimento espiritual, mas são passageiras as coisas do mundo, né? E a mensagem vem dizer mais ou menos sobre isso. E eu dizia para o Wilton, logo quando nós chegamos aqui, que não só com Jesus e pós-Jesus, mas antes de Jesus, as advertências que nós temos, né, dos profetas, depois de Jesus, com os apóstolos, e chegando à doutrina espírita nos dias atuais, nos chamando a essa reflexão sobre os valores maiores da vida. Nós estamos vivendo um mundo material. Nós precisamos de todo esse contexto desse mundo material, né? Mas, como Jesus nos diz, nós não darmos mais valor a essas questões materiais do que aquelas espirituais, aquelas que são permanentes, são aquisições do Espírito, né? Nós vamos fazer a leitura da mensagem, que não é uma mensagem muito grande, para entendermos o que o Vinícius vem nos trazer na mensagem de hoje. As Pedras Verdes. Assim predica o Cristo de Deus no Sermão da Montanha. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Que sublime advertência e que sabedoria profunda em palavras tão simples e singelas. Se os homens meditassem um pouco sobre o alcance de semelhante conselho, quantas decepções e quantas amarguras seriam evitadas. Realmente, em que se fundam as nossas vaidades, a nossa presunção e o nosso orgulho? De outra sorte, porque tanta ambição e tanta cupidez? Acumulamos bens temporais, que aqui deixamos, assim como fica aqui também as posições, o poderio, a notoriedade e as gloriolas efêmeras, porque tanto nos debatemos. Que nos resta, no desfecho da existência, de todas as nossas porfias e lutas, de toda a tribulação e consumações a que nos entregamos? Tudo aquilo que constitui objeto de nossas mais caras aspirações e dos nossos mais acurados esforços será roído pelo tempo. Será fatalmente roubado pela morte, que nos despojará de todas as temporalidades. Mas
Deus escreve direito por linhas tortas. Reza a sabedoria do rifão. O homem correndo após quimeras e miragens vai adquirindo sem dar, por isso, através de longa série de experiências, algum saber e alguma virtude. Estes bens que não foram visados, se não foram visados, são, entretanto, os únicos reais que ficarão constituindo o patrimônio inalienável do espírito. É assim que a solicitude paternal de Deus repara e corrige a insensatez dos filhos pródigos, até que eles abram os olhos para a realidade da vida. Os homens são vítimas daquela ilusão que empolgou Fernão Dias Paz Leme. O célebre garimpeiro dedicou-se de corpo e alma à peça das cobiçadas pedras verdes, vendo na posse das esmeraldas e turmalinas o alvo supremo, a alta finalidade do destino. O audaz sertanejo tudo sacrificou por elas: tempo, inteligência, vontade indômita, família, saúde e a própria vida. Finalmente, verificou-se que as tais pedras eram bastardas, quer dizer, eram falsas. Mas a luta heróica de Fernão Dias não foi perdida. Desbravou sertões, fundou por toda a parte povoações, contribuindo de tal sorte para a grandeza de São Paulo, como pioneiro dos bandeirantes cujos feitos ficaram assinalados na história do povo paulista. O inovidável caçador de esmeraldas é uma realidade e também um símbolo. Como ele, procede a grande maioria dos homens. Fazem das pedras verdes o seu tesouro, concentrando em sua posse os mais altos anelos dos seus corações. Porfias acirradas, noites de vigília, inquietações e sobressaltos, embates, contendas, lutas incruentas e também cruentas, renúncias, imolações e sacrifícios, para finalmente verificarem um dia que as suas pedras verdes também são falsas. É uma profunda reflexão, como o nosso querido Vinícius disse aqui, que as palavras de Jesus foram simples, singelas, mas de uma profundidade imensa. Porque, na verdade, nós gastamos toda uma vida, toda uma energia, toda a nossa saúde, toda a nossa inteligência. Gastamos muitas vezes todos os recursos que Deus nos concede através das existências para a nossa evolução. Nós gastamos isso buscando as ilusões do mundo. Nós buscamos, como ele diz aqui, as esmeraldas, as turmalinas, para quando chegarmos numa consciência maior, lá na frente, nós descobrimos que tudo isso não tinha sentido. Que eram pedras falsas. E por que eram pedras falsas? Porque elas não contribuíram com nenhum valor para aquilo que é mais importante para nós, que é o nosso crescimento espiritual. E é muito interessante, aqui nós retiramos alguns textos para comentar, que Jesus é muito claro quando ele diz assim, olha, na atenção que você dá, naquilo que você dá maior atenção, ali reside você. E aí a gente vê muita dor, muito sofrimento, muito desequilíbrio, né? E muitas vezes nós não sabemos por que isso. Porque o nosso coração, o nosso eu vai estar naquilo que nós demos mais valor. Eu acho que é o grande desafio do espírito encarnado é ter essa lucidez. Para viver no mundo das necessidades materiais dele, mas sublimando esse momento tão importante do crescimento espiritual.
E a gente percebe que os espíritos, como eu disse, antes e pós-Jesus e com Jesus, têm insistentemente nos chamado a atenção nesse sentido. Jesus foi muito claro em todas as suas falas. Jesus não falou para o mundo de César. Ele disse para dar a César o que é de César, mas também nos recomendou, e com muita ênfase, acredito, dar a Deus o que é de Deus. Esse equilíbrio, essa dicotomia, essa divisão, essa separação, nós temos que aprender a fazer. E como nós aprendemos a fazer? Valorizando aquilo que é mais importante. Neste momento, nós escolhemos a melhor parte. Quando vinha, a minha esposa até ainda perguntou, mas hoje, reunião, palestra no dia de hoje, né, não tem um momento mais propício para isso. Quando César se agita, se agiganta nos interesses do mundo, nós temos que voltar um pouco a nossa atenção, a nossa reflexão para as coisas de Deus. Todo o processo há que ocorrer sem nenhum problema. A questão é dessa importância que nós damos. Essa valoração que nós damos. Tudo tem sua importância. Mas vimos aqui que tudo é passageiro. Posição social, o poderio econômico, financeiro, político, social, qualquer que seja ele, é temporário. Nós temos que usá-los e não ser usados por eles. E essas recomendações vêm sendo feitas, e Jesus é o maior exemplo, porque ele é guia e modelo para nós. Quando ele disse sobre ele mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Porque essa é a tarefa maior nossa. Essa tarefa de servir. Essa tarefa de levar essa palavra, levar essa mensagem às pessoas, é o nosso maior desiderato. É a nossa maior tarefa. A gente andando por aí, observa o tanto que as pessoas estão necessitadas do Evangelho. Mas é algo interessante, porque muitas sabem que é lá a fonte da água da vida eterna. É a fonte da água que vai saciar para sempre a nossa sede. Mas ainda encontram grandes dificuldades para se aproximarem dessa fonte. E justamente porque ainda não conseguiu fazer essa separação. Viver essas duas frentes, né? Vamos dizer assim dizer. Atendendo às necessidades naturais de uma vida encarnada e buscando a conquista desses valores, né, que são realmente morredores para nós. Então, quando nós despertamos para as conquistas desses valores espirituais, sejam eles do tamanho que forem, porque eles só serão adquiridos de acordo com a nossa capacidade, cada um tem a sua capacidade. Às vezes o esforço de um é o máximo que ela pode fazer, aquela pessoa, para a conquista desses valores, outros maiores, mas é o esforço de cada um, é buscar essa compreensão. E aí ele faz, como exemplo aqui, essas ilusões da vida, né? Há quantas vezes nós estamos buscando essas pedras verdes na nossa existência? Isso que é efêmero, isso que é ilusório. Porque o que seria ilusório? Aquilo que não é permanente, aquilo que é passageiro, e que nós entendemos ou queremos transformar no permanente. Eu falava outro dia com um colega meu, e foi interessante, quando a gente passa dos 45 anos, a gente começa a fazer algumas reflexões, né?
que quem tem menos de 45 anos não faz. Eu dizia a ele que nos meus 68 anos de vida, de existência, vão chegando até a gente algumas reflexões. E uma das reflexões mais interessantes que passa pela minha cabeça sempre é que eu estou mais perto do túmulo do que do berço. Isso às vezes choca as pessoas. Mas esse é um processo natural. E aí você, quando conscientiza disso, aí você passa a valorizar isso. É interessante quando você pega um jovem aí de 15, 16, 18 anos, 20 anos, ele não dá muita importância ao dia, não. Ele tem o outro dia, tem mais uma semana, mais um mês, mais quantos anos. Mas quando chega na nossa idade, eu sei que tem muitos aqui nessa idade, ou mais ou menos um pouco, mais eu acho bem difícil, mas menos um pouquinho, né? A gente passa o quê? A ter uma realidade disso. O tempo está esgotando. Né? E eu tenho que fazer, às vezes não muito depressa, mas ser mais ágil no fazer. As ilusões começam a dar lugar a uma realidade, a realidade do espírito. Eu hoje estava pensando, acordei, né? Fui encaminhar a vocês aquela mensagem, né? E fiquei pensando assim. Eu fui interessante, né? Para mim, diminuiu mais um dia. E quando você pega um jovem de 20 anos, aumentou mais um dia. Essa reflexão muito natural deve ser feita. Então hoje eu aproveito muito mais cada momento. Né? Porque essa ilusão que o Vinícius fala aqui é daquele que quer conquistas e mais conquistas. Sem uma reflexão. Nós vamos ver aqui o Fernão Leme gastou tudo que tinha. Ele não parou em momento algum para pensar. Né? E é interessante que nada também fica perdido, né? Ele falou que serve como exemplo um símbolo, né? Mesmo naquele afã, naquela ilusão das pedras preciosas, ele foi construindo, ele foi fundando povoações, ele deu a sua contribuição. Né? Ele deu. Então, quer dizer, todo trabalho, ele tem um proveito. Mas ele chega num determinado momento de uma realidade que todos nós vamos chegar. É isso que eu queria dizer. Eu já estou vivendo muito mais a verdadeira realidade, sem jaça, sem mescla. O Wilson está ali rindo, acho que ele está pensando a mesma coisa, né? Do que um jovem, claro, é evidente. É evidente. A experiência da vivência é justamente você chegar num determinado ponto da caminhada e ter essa lucidez. E falar, poxa, nada foi perdido, né? Mesmo naqueles atropelos, né? Aquelas coisas difíceis, complicadas, mas somaram-se a isso. Somaram-se a isso. Eu estava ali, enquanto o Wilton fazia as primeiras considerações dele, e eu sempre penso assim, mas quem podia imaginar que eu estaria hoje usando a tribuna espírita? Eu confesso a vocês, e a muita gente que vai nos assistir, que isso me deixa assim, sabe, reflexivo mesmo. Eu jamais imaginava isso. Então, todo um processo. Essa construção, ela vem chegando, né? Essa construção começa lá naqueles primeiros ensinamentos para chegar hoje nessa realidade. Mas que me deu uma certa condição de chegar com bastante segurança onde estamos hoje. Né? Sem nenhuma ilusão, sem nenhum desregramento, mas buscando essa compreensão. O Wilter, quando eu pegou esse reloginho e virou para lá, eu fiquei satisfeito, depois voltou ele para cá. O relógio para palestra é complicado, né, Wilter? Você sabe muito bem disso.
Olha, nós falamos aqui, gente, eu sempre digo que quando a gente faz uma palestra, hoje é muito mais um chamamento à reflexão, né? Porque não tem professor, não tem quem ensina, né? Somos todos aprendizes sem nenhuma demagogia, mas somos aprendizes do Evangelho. É sempre uma reflexão. Nós possamos retornar às nossas casas hoje pensando nisso. Quais são as nossas ilusões? O que eu estou criando de fantasioso na minha vida e que estou achando que é uma realidade? Né? Realidade é aquilo que permanece com o nosso caminhar, independente dele. Isso é realidade. Será que nós estamos correndo atrás dessas pedras preciosas, dessas pedras verdes, que nós vamos chegar a um determinado momento, descobrir que elas são bastardas, que elas são falsas, que elas, na verdade, não representam aquele valor que eu achava que tinha, que corria atrás desse valor a vida toda. A vida toda. E aí nós trouxemos aqui, do Novo Testamento, 3 momentos de Jesus. O primeiro segundo o relato de Mateus, capítulo 4, versículo 4, quando Jesus diz assim: não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É um chamamento muito importante para nós, que nos leva a isso. Fujamos das ilusões da vida. Porque a verdadeira vida não é só alimentada pelo pão. Né? Ela é muito mais alimentada por toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí é o nosso direcionamento. São 2 caminhos, 2 estradas. Né? E a decisão é de cada um de nós. Mas qual nós estamos buscando? Aqui, não somente de pão viverá o homem, traduzindo das coisas materiais. Nem só das coisas materiais do homem, mas muito mais do que sai da boca de Deus, né, da espiritualidade. Também, segundo o relato de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome, no sentido de pegar um objeto, levantar esse objeto, né, a sua cruz e siga-me. Essa passagem do Evangelho nos tira bem dessa ilusão que talvez a gente cria, né? Porque aqui fica muito claro que nós vamos caminhar conosco mesmo. Ou melhor dizendo, nós vamos caminhar conosco. Né? Com todas essas dificuldades, desafios, a caminhada é nossa. Dentro dessa realidade espiritual que nós somos. Dentro dessas conquistas que nós já possuímos. Um dia, conversando com uma pessoa muito querida minha, para não dizer o nome dela, é alguém que mora lá em casa, dorme comigo, casou comigo. Um dia nós comentamos sobre mediunidade, ela falou assim: eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier. Eu também queria, né? Mas será que nós queremos ter os desafios, o compromisso de Chico Xavier? Porque essa é a ilusão nossa, de todos nós. Né? Um dia eu falei para um grande jogador do futebol brasileiro, hoje aposentado, né? Por sinal jogar no meu time de coração, ele veio a Lusiânia fazer uns 45 minutos pelo Lusiânia aqui, e eu dizia a ele que eu entendo um pouco de futebol, que da década de 70 para cá, vamos dizer assim, nós tivemos 2 ídolos no futebol brasileiro, né? Principalmente no Rio de Janeiro, Zico e Roberto Dinamite. Eu disse a ele: eu conheço a história da sua vida, já li e conheço a história do Zico, já li o livro dele. Eu falei: mas é interessante, Roberto, porque as pessoas só querem ser o Roberto e o Zico agora no auge. No auge. Né? No primor da sua carreira futebolística. Com todo o sucesso. Agora ninguém quer amassar o barro, né? Ninguém quer
ultrapassar todos os caminhos, os obstáculos, porque ninguém conquista nada sem trabalho, sem sacrifício, sem esforço. Está aqui. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, negue esse mundo no sentido evangélico. Pegue a sua cruz e siga-me. Né? Siga-me. Então, muitas vezes, nós caímos na ilusão das pedras verdes. São lindas, brilham, maravilhosas, mas não são a realidade. São falsas. Então, eu sempre digo que deveria ser feito um trabalho muito grande com relação a esses grandes ídolos que a gente tem, né? Porque a gente só vê o topo, não o topo da carreira da pessoa. Né? Até porque eu conheço a vida do Roberta, por todos os 8 anos, ele tentou suicidar. Né? E, conhecendo uma senhora já viúva, ele namorou, casou com essa mulher, foi sustentado na vida dele. Ainda jovem, né? Ele está vivendo uma ilusão, até chegar a uma realidade. Aí sim, nessa realidade, você luta com todos esses dissabores, desafios, problemas, porque você não tem a ilusão. Eu falo muito com relação ao pensamento positivo. Eu sou uma das pessoas que tem um pensamento positivo mais afinado entre vocês aqui, tenho certeza disso. Mas eu tenho uma realidade, eu falo muito com minha esposa. Não adianta eu ter pensamento positivo, olhar para a parede, eu vou assim, vou correr, atravessar essa parede. Eu tenho pensamento positivo. Não vou, porque tem uma realidade. Você tem que ter um pensamento positivo dentro de uma realidade, não de uma ilusão. Né? E a última fala de Jesus que nós trazemos é relatada por Lucas, no capítulo 10, versículo 41 e 42, quando fala assim: em resposta, o Senhor disse. Isso aqui foi quando Jesus, cansado, né, já com fome, muita gente pensa que Jesus não cansou e não teve fome, né, não teve frio, não teve sono. Né, e ele procura a casa de Marta e Maria. Né, não é Marta e Maria, irmã de Lázaro. Então, relata o seguinte: em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te, preocupa-te, e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Para quem não conhece essa passagem, Jesus chegou, né, na casa de Marta e Maria, e o que aconteceu? Marta correu e foi para a cozinha, preparar as coisas da cozinha, alimento, uma coisa ou outra. Maria correu e ficou aos pés de Jesus, cuidando de Jesus, ouvindo Jesus. E Marta, parece com muitos de nós, né? Chegou e foi reclamar para Jesus. Jesus deu uma bronca dela. Vai me ajudar lá nas tarefas da cozinha, nas tarefas da casa. E aí Jesus faz essa advertência para ela. Marta, Marta, inquieta-te, preocupa, né? Te agitas a respeito de muitas coisas. E só basta uma. Só basta uma. E Maria escolheu a melhor parte dessa coisa. E esse é o chamado nosso hoje. Nessa ilusão nossa, nós nos inquietamos, nos preocupamos com muita coisa. Né? Porra, para aqui, para ali, né? E fala assim, 24 horas está pouco. Né? Por que não puser mais 2 horinhas no dia, né? Mas se puser as 2, precisava de 28, 20, 30, porque está correndo muito. Um amigo um dia me encontrando, falou, está correndo muito? Eu falei, não, caminhando. Porque a sabedoria, né, da idade me ensinou, caminhando eu chego no mesmo lugar correndo e não canso. Então é muito importante nós termos essa lucidez. Nós estamos correndo atrás de muitas coisas. E, como Fernão, correu atrás de muitas coisas. Só que ilusoriamente. Então, atrás de que nós estamos correndo? O que nós estamos buscando na nossa vida? Fica aqui a nossa reflexão desse domingo, dessa manhã, e que Jesus possa nos ajudar, nos envolver a todos.
e muita paz.